Hello, titia voltou, minha gente. Olha, vocês me desculpem, gente, mas eu não sei o que acontece. Às vezes eu tenho até uma certa, eu não vou usar a palavra vergonha, né? Ainda tá uma certa vergonha, porque, gente, a voz do Vital vai me dando. Eu já falei disso várias vezes, mas, gente do céu, o que que acontece? Ele acabou o áudio, tudo beleza, volta tudo ao estado natural. Minha Nossa Senhora, parece que eu vou entrando em, sabe, num estado alterado de consciência. Vixe Maria, mas vamos lá. Gente, vamos aqui então para os comentários desse áudio do Vital. A minha intuição me dizia que o Vital falaria disso, né? Que aconteceu aí. E assim, eu fiz algumas anotações aqui. Que eu acho sempre importante reforçar, né? Em tempos de transição planetária. Eu sou uma pessoa que fala muito que a gente precisa se trabalhar internamente, se resolver, manter o equilíbrio, porque ninguém sabe o que vem pela frente. E eu acredito que os testes aos quais nós somos submetidos já são muito intensos, mas não dá para descartar a possibilidade de intensificação desses testes, especialmente do ponto de vista emocional, psicológico, mental, espiritual, energético. São milênios de domínio das forças da não-luz e agora é o momento em que eles estão sendo de fato, né, retirados, mas a gente sabe que eles não vão largar o osso, isso já foi falado muitas e muitas vezes, né, que eles não largariam o osso com facilidade, afinal de contas, eles dominaram por muito tempo. Um aspecto que eu analiso e fico observando é justamente o que diz respeito aos pequenos, né? Como eles usam essa questão para atingir a humanidade. Porque realmente é algo que mexe muito com qualquer pessoa. E eu fico pensando, tentando, não é nem avaliar, mas talvez entender, né? O que está por trás disso sob o ponto de vista, entre aspas, das vítimas. Mas a gente não tem essa visão. Nós não temos a visão macro, nós temos uma visão micro. E independente do tipo de visão que a gente tem, se a gente não se mantiver firme, fica complicado. O Vital falou uma frase aqui no final, não sei nem se eu cheguei a anotar aqui. Como é que é? Sem compreender, tem horas que dá vontade de sumir deste planeta. Se a gente realmente não compreender a coisa de uma forma mais ampla, com uma visão mais larga, é mais ou menos isso aqui. Porque a gente enxerga só essa questão, a gente vê que está tudo errado, o caos está estabelecido, está tudo uma droga, a luz não está vencendo coisa nenhuma, você entra nisso. É aquilo, né? Como ele disse aqui mais uma vez falando da mídia, né? Que faz um papel imundo com categoria. E acaba aí envolvendo até quem aparentemente parecia, entre aspas, imune. A gente realmente tem que ter muito cuidado, porque para a gente entrar nesta frequência não precisa muita coisa, minha gente. De jeito nenhum.
É, é, eles não dão trégua. Na verdade, hoje em dia nada dá trégua, porque até mesmo as questões relacionadas às operações da luz também gente, é tanta informação, é uma coisa em cima da outra, é uma coisa, é uma informação, é uma coisa, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra. A gente não consegue processar, né? Muitas vezes. Por isso que eu falo tanto de realmente se afastar dessas notícias e dessas coisas e evitar ao máximo estar em contato com isso. Teve até uma pessoa, depois eu vou fazer um Titia Comenta, né, para essa próxima semana. Eu não lembro se foi a Eliane Botelho, alguém colocou um comentário no vídeo que eu fiz ontem dizendo assim: por isso foi dito para que não olhássemos para fora. Eu achei assim tão fantástico esse comentário, porque realmente olhar para fora agora é contaminar-se, é desequilibrar-se. E muitas vezes quem faz um trabalho como esse, e como eu faço, como faz um Vital e alguns outros, a gente precisa também ter cuidado na hora de tocar em certos assuntos, justamente para não dar mais força àquilo que já está se autodestruindo. A gente precisa manter-se firme no propósito de trabalhar pela luz, de operar pela luz e de fazer as pessoas entenderem que o único caminho de fato é a luz. O desespero tomou conta de toda essa turma trevosa, toda ela. Eles batem cabeça como jamais bateram em toda a sua existência. E eles não imaginavam, nossa, é um cabelo, sei lá, eles não imaginavam que aquilo que eles tentaram fazer contra a humanidade em 2020 fosse justamente um ponto de virada para boa parte da humanidade. E a partir daí desencadeou um processo irreversível. É aquilo, uma mente desperta jamais volta a adormecer, mas eu estou falando desperta de verdade. E desperta não tem relação só com informação, não. É muito mais do que isso. Estar desperto é estar consciente para as verdades da alma. E quando parecer o fim, não será o fim, e sim o começo. Eu acredito que por mais que a gente tente imaginar como é este fim, como é este começo, nós não temos a menor condição de saber, minha gente. Isso está muito acima da compreensão humana. Não tem como. E muitas vezes a gente já está, né, até passando por isso e nem imagina que está. Eu ainda comentei um dia desse uma postagem. Tem gente que fica, às vezes, né, perguntando qual é a sua missão, qual é a sua missão, e provavelmente a missão já começou e ela nem se deu conta. Sua missão é colaborar com o bem, colaborar com o amor, com a luz, com a paz. E qualquer um de nós é totalmente apto a realizar isso. Você vai se aprofundando nas questões espirituais e principalmente vai se aprofundando nas suas questões espirituais e você vai percebendo como muita coisa realmente é distração.
é distração. É tudo muito simples. É agir pela via do bem. É fazer o bem. É pensar o bem. É emanar o bem. É vibrar no bem. É viver o bem. Essa é a nossa missão. É fazer o bem por si, é fazer o bem pelo outro, é cuidar de si para poder cuidar do outro, é curar-se para poder colaborar com a cura do outro. Missão é algo que para algumas pessoas se tornou uma obsessão. E enquanto isso, as oportunidades de ser útil vão passando despercebidas. Eu, sinceramente, fico observando alguns movimentos. Eu falo assim, minha Nossa Senhora da velocidade do som. O que é que está acontecendo? Menos é mais, minha gente. Quanto menos você ocupar a sua mente com aquilo que não contribui em nada com você, melhor. Essa semana mesmo eu fiz uma limpeza gigante, em muitos níveis. Saí de praticamente todos os grupos que eu estava no Telegram. Sabe, um tempo de corte, a gente precisa. E o interessante é que o corte vem de um jeito ou de outro. Eu vou até refazer, aqui vai ser a primeira vez, mas eu já li algumas vezes no texto do Vital da compatibilidade energética. Né? Eu não me lembro detalhes do texto, claro, é um volume de informações muito grande, mas ele fala justamente disso, que aquilo que não está na vibração não fica. E nós temos a obrigação, aliás, nós temos o compromisso de escolher a vibração que nós queremos experienciar. E não se envolver com certas coisas é um direito que nos cabe. É o não olhar para fora. É saber que tudo que eles estão fazendo, de fato, como eu disse antes, não aqui num outro vídeo, tem o objetivo de nos desequilibrar. Aqueles que estão nesse momento fazendo um trabalho de ancoragem, de luz, mantendo as suas vibrações num patamar que facilite o trabalho da luz, são os grandes alvos. A perseguição dos justos também tem a ver com isso. Também tem a ver com pessoas que disponibilizam do seu tempo para fazer o bem. Mas essa perseguição, eu não tenho dúvidas, está com os dias contados. O que não é da luz não prevalecerá. Ainda hoje eu ouvi uma frase que eu tinha ouvido uns tempos atrás que dizia: a escuridão é grande, mas a luz é muito maior. E é. Tanto é que nada fica mais escondido. E a gente precisa compreender, a gente precisa liberar para não ficar remoendo certas coisas. A gente precisa continuar no nosso trabalho interno, fazendo tudo bem, todo o bem que a gente puder fazer, como se fala?
E nos cercando só daquilo que realmente nos eleva e também nos ajuda a elevar outras pessoas, porque senão, criançada, fica difícil. Fica difícil. Ao invés da gente continuar colocando foco naquilo que a gente não quer, que a gente aprenda de uma vez por todas a colocar foco naquilo que a gente quer. Vamos tomar como exemplo aqui os próprios pequenos. Eu já disse assim algumas vezes que quando uma criança ela vai brincar, eu gosto de dar o exemplo do astronauta porque não é algo, né, tão comum. Eu sou um astronauta. Ela verdadeiramente acredita que é enquanto ela está brincando. Então, o que eu quero dizer com isso? O poder de criação e o acreditar de uma criança é um exemplo que nós devemos seguir. Quando o mestre diz, aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. O que é que ele estava dizendo com isso? Eu vou fugir um pouco da temática aqui do áudio do Vital, embora não fuja totalmente, porque os assuntos praticamente são todos entrelaçados, né? O que Jesus dizia com isso? Que quem não for verdadeiro, quem não honrar a sua essência, não se eleva. A criança é o que é. E ao longo da vida, nós somos treinados a nos desconectarmos daquilo que somos. É quando a gente se perde e entra na tal da Matrix. É quando nós nos tornamos presas fáceis dessa manipulação que muitos de nós, graças a Deus, Inxalá, estamos conseguindo nos desvencilhar. Os mansos e puros herdarão a nova terra. As crianças herdarão a nova terra. Aqueles que vivem a sua essência herdarão a nova terra. E veja, não vamos confundir as coisas. Viver a sua essência não significa que você não tenha o que melhorar. Nós não podemos viver a vida justificando a nossa personalidade por rótulos. Todo rótulo foi feito para dividir. Anota aí no bloquinho da titia. Bloquinho de anotações da titia. Pega aí o bloquinho. Todo rótulo foi criado para nos dividir. Qual é o lema deles? Dividir para dominar. Captou a mensagem? O fato de sermos o que somos não nos impede de progredirmos. O que é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso melhorar? O que é que eu preciso corrigir? A vida é constante evolução. A Terra, nesse momento, salta para a quinta dimensão, porque tudo no universo evolui, e dentro do projeto Terra, fatalmente chegaria esse tempo em que Gaia ascenderia, e a humanidade que estiver em alinhamento com ela, ascende com ela. Quem não, como a titia já disse algumas vezes, eu dizia, né, que alguns Ubers cósmicos estavam à espera. Não sei se são Ubers, eu acho que não seria suficiente, né? Deve ser um comboio mesmo,
de busão, de trem, sei lá, de metrô, de tudo. Se não for para outro planetinha de terceira dimensão, a tal da segunda morte, onde as suas experiências serão diluídas, essa consciência é resetada e ela volta a ser centelha e recomeça tudo de novo. E aí eu sou obrigada a dizer, que desperdício. Jesus. Sejamos como os pequenos e sonhemos, colaboremos com a nossa energia, com o nosso poder de criação para um mundo abençoado. Que a gente seja útil na aceleração da implantação dessa linha de tempo de libertação da Terra. Porque nós não mudamos o plano, mas nós afetamos a linha de tempo. Todas as vezes que a gente se conecta com algo deste porte e ficamos... Uma coisa é você tomar conhecimento disso e sair, não é? Outra coisa é você tomar conhecimento e mergulhar. E aí tu passa a ser drenado, 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 drenado. Este é o problema. E especialmente quando você fica ali reverberando, né, aquela energia de ódio, de vingança, de revolta. É como eu disse, a quem você está alimentando com esse tipo de sentimento? As trevas. Não tenha a menor dúvida. Transmute esses sentimentos, por exemplo, em compaixão, em amor, né? Como eu disse, não só por esses pequenos, mas por tantas pessoas que sofrem no mundo que a gente nem imagina. Ser solidário é algo importantíssimo. Comover-se com a dor do outro, ser compassivo com a dor do outro é primordial. Mas a gente precisa ter cuidado para não absorver isso, porque aí a gente não colabora em absolutamente nada. Ser solidário não significa sofrer. Ser compassivo não significa sofrer. Há uma distorção muito grande sobre esses conceitos. Como se você tivesse que passar pelo que a pessoa passa para verdadeiramente ser solidário. Isso é mentira. Isso aí é joguinho de gente trevosa. Tomem cuidado com essas armadilhas. Nós vivemos momentos decisivos, importantes, desafiadores. Mas nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Muito menos agora. Portanto, acenda a sua luz, se é que você já não acendeu. Mantenha essa luz acesa. Esteja atento aos movimentos no seu entorno. Observe se as coisas que acontecem ao seu redor e que você coloca a atenção, de fato são dignas da sua atenção. Observe se você não está sendo vítima de distração, vítima entre aspas, tá? De distração. O que você sente? Como é que você está se sentindo? Observe o teu sentir e faça o que for necessário para não permanecer num estado que só alimenta o bifezão dos trevosos, que está, como eu disse, já está muito bem abastecido. O nosso contra-ataque é pela via do amor, minha gente, da consciência, da luz. Não é pela via do medo, da raiva, do ódio. É o que eu digo, eu falo muito sobre isso. A lição é para quem é espiritualizado. Os testes vêm para quem
trabalhe a sua espiritualização. Não para quem está dormindo, não para quem vive em Nárnia. Se nós somos os espiritualizados, nós precisamos exercitar tudo isso que eu acabei de falar. O saber não se envolver, o ser solidário, o ser compassivo, o não tomar a dor do outro para si, ser útil, colaborar no sentido de poder amenizar a dor do outro, sim. E sempre é possível uma prece intencionada com amor, é uma ferramenta espetacular para amenizar a dor de alguém. Porque nenhuma prece se perde, nenhuma vibração amorosa se perde. Ela é recebida no plano espiritual e é direcionada. Então não minimize a sua capacidade de ajuda. A gente não entende nada de energia. Se a gente entendesse, a gente vibraria mais, oraria mais, escolheria melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a gente saberia como de fato eles atuam. Não tenha medo, nem tenha vergonha, dúvidas de elevar a tua capacidade de vibrar alto em qualquer circunstância. Quanto mais eles atacam, mais a gente precisa vibrar alto. Quanto mais eles agem dessa forma, mais a gente precisa fazer este trabalho de elevação. Quem mandou levantar a mão, né? Eu vou. E levantamos cheios de alegria, tá? Não pense que foi nesse desânimo, não. Ah, eu vou, eu quero, eu vou. Não, eu vou. Você fica, eu vou. Não. Quem vai sou eu. Eu já falei que eu vou. Eu, hein? Fica aí que você já foi, você acabou de chegar. Foi mais ou menos assim que a gente veio pra cá. Agora a gente fica, né? Pô, que contrato foi esse que eu assinei? Eu não vi aquelas letrinhas. Não tinha letrinha nenhuma, como uma vez eu li um comentário que eu não vou lembrar de quem foi. Não tinha letrinha pequena nenhuma, porque a luz não trabalha na sujeira. Nós tivemos acesso a um contrato muito transparente, muito limpo. E ainda assim nós aceitamos. Por quê? Porque nós sabemos, ou sabíamos, né? Porque agora a gente fica nós sabíamos que nós seríamos capazes. E aos poucos a gente vai resgatando esse sentimento, essa certeza de que nós somos capazes. Que a gente eleve os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas vibrações pelo bem maior da humanidade. Por aqueles que partem, por aqueles que chegam, por aqueles que vivem na não-luz e que, lamentavelmente, sabe lá Deus que tipo de experiências ainda vivenciarão, por aqueles que amamos, pelos que nos amam, por nós mesmos, que a gente faça esse trabalho permanente. Vigiai, minhas crianças, vigiai e orai. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. E na minha sincera opinião, pelo menos para mim, tá? Eu não tenho outra alternativa a não ser confiar neste plano. E mesmo que eu tivesse, eu ainda assim optaria como eu opto de confiar neste plano. E eu confio plenamente. Estejamos preparados, equilibrados, conectados com a nossa essência, com o nosso eu superior, com a espiritualidade maior. Na certeza de que, apesar dos grandes desafios, estamos sob um amparo inimaginável de forças espirituais,
de irmãos galácticos, da nossa própria família galáctica, como eu disse, do nosso eu superior. E sairemos sim vitoriosos de todo esse embate. Tá bom, minha gente? Eu termino por aqui então os comentários desse áudio do Vital. Lembrando aqui que eu tenho lá um canal reserva, né? Márcia Rodrigues 2. Peço a vocês que se inscrevam, né? No caso de acontecer alguma coisa com este canal aqui, eu passo a postar por lá, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, uma Páscoa cheia de luz, de amor, de paz. É a representação do renascimento de Cristo. Para mim, ele nunca morreu, ele vive para sempre, mas que este simbolismo traga justamente isso, o renascimento da cristicidade, que nada mais é que o amor, a compaixão, o respeito, o perdão, a alegria, a solidariedade e tantos atributos elevados, né, da alma que nos conectam aí às vibrações de quinta dimensão. Que vocês tenham uma Páscoa em paz, em harmonia com aqueles a quem você ama e que te amam também, tá bom? Um beijo grande para vocês, amo vocês. Amanhã a Titia volta com mais um conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.